Atos capítulo 27 e o versículo de número 19. Nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação. Atos capítulo 27 e o versículo 19. Eu preciso da sua total atenção agora, não deixe que nada tire a tua atenção. 25 minutos eu entrego o microfone para a gente poder ministrar a ceia. Atos capítulo 27 e o versículo 19 diz assim, ó: E ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos lançaram fora a armação do navio. Nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e admoestou-os: Senhores, devieis ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado este dano e prejuízo. Entretanto, agora exorto-vos a que vos tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, e ele me disse: Paulo, não temas, eis que é necessário que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a de todos os que estão navegando contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus que tudo se cumprirá conforme o que me foi anunciado. Amém? Podei vos assentar no nome de Jesus Cristo. Depois você desocupa suas mãos e dê uma linda salva de palma para adorar o nome do Senhor. O tema da mensagem hoje é aprendendo com as tempestades. Eu queria comunicar com vocês aqui algo muito simples do coração de Deus. Nós lemos um texto que mostra o apóstolo Paulo enfrentando uma grande tempestade. O apóstolo Paulo aqui, ele estava em um navio, não a convite de alguém, ou não porque ele queria fazer uma viagem, mas a Bíblia diz que Paulo estava indo preso, ou sendo preso. Ele estava sendo conduzido a Roma, e como naqueles dias as viagens eram feitas de navio, Paulo sendo conduzido a Roma para ser julgado lá, a Bíblia diz que no decorrer desta viagem acontece uma grande tempestade. Eu quero só que você grave isso no teu coração. Paulo não está neste navio aqui porque ele comprou sua passagem, ou porque Paulo foi um convidado. Paulo era um prisioneiro aqui. O apóstolo Paulo era um prisioneiro aqui. Como ele pregava o evangelho, prenderam ele. E ele apelou para ser julgado em Roma. Então levaram ele para Roma. Então ele está no navio, não como um convidado, mas como um presidiário, como um prisioneiro. É interessante que enquanto eles estão navegando, eles param em determinado lugar para descansar. Param em um porto, descem do navio, e quando eles vão retomar a viagem, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, mesmo na condição de um prisioneiro, ele dá um conselho para o centurião que estava com ele: não é razoável que a gente faça esta viagem. Paulo era um prisioneiro. Paulo não era nenhum especialista em navegação. Paulo não era nenhum marinheiro. Mas ele parou, olhou o tempo, olhou as nuvens e disse para o centurião que estava responsável por ele: não é bom que a gente navegue. Não é bom que a gente saia daqui e entre neste barco. Vamos esperar a tempestade passar. Mas o texto diz que o centurião preferiu ouvir mais o conselho do capitão do navio e do dono do navio do que em Paulo. Afinal, quem era Paulo ali? Um prisioneiro. Quem era Paulo ali? Aparentemente ninguém.
Então ele olha para Paulo como um prisioneiro e deve ter pensado assim: do que você entende de navegação, Paulo? Você não é marinheiro. Do que você entende de tempo? Você não mexe com isso. Então ele prefere ouvir o conselho do capitão do navio, que diz: não, dá para a gente ir, a viagem vai ser boa. Mas Paulo está dizendo: se eu fosse você eu não ia. Mas ele decide então pôr Paulo e mais de 260 pessoas dentro daquele navio para chegarem até Roma. O texto sagrado diz que, contrariando a vontade de Paulo, eles partem para a viagem, e no meio do caminho, no meio da navegação, a Bíblia diz que se levantou um vento forte chamado Euroaquilão, ou vento nordeste, e começou a castigar aquele navio. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Se eles tivessem ouvido Paulo, aquela tempestade poderia ter sido evitada. Eu vou repetir para você: essa mensagem não é uma mensagem das pessoas dar muito glória a Deus, mas é uma mensagem de instrução para a tua vida. Se eles tivessem ouvido o conselho de Paulo, aquele prejuízo, aquela tempestade teriam sido evitadas. Deixa eu contar para você: existem tempestades nas nossas vidas que é prova de Deus, não tem como evitar. Existem tempestades nas nossas vidas que você, querendo ou não, você vai ter que enfrentar elas. Deixa eu te dar um exemplo. Jesus olha para os discípulos e diz: passem para o outro lado. É os discípulos que querem ir? Não, é Jesus quem manda. Eles vão. No meio do caminho, uma forte tempestade. Aquela tempestade era inevitável. Tem tempestade que faz parte do propósito de Deus para a tua vida. Tem tempestade que faz parte do plano de Deus para a tua vida. Tem tempestade que é para te amadurecer. Tem tempestade que é para te fortalecer. Tem tempestade que é para fazer com que você ganhe mais experiência, e não tem como evitar. Você pode ser de muito jejum, não vai evitar ela. Você pode ser de muita oração, não vai evitar ela. Você pode ser muito vigilante, não vai evitar ela. Por quê, pastor? Porque tem tempestade que é inevitável. Agora, tem outras tempestades que dava para ter evitado. Não era plano de Deus para a tua vida, não era plano de Deus para a minha vida, não era propósito de Deus para a minha vida. Aí a gente não ouve o conselho de ninguém. Se tivesse ouvido o conselho de Paulo, não tinha entrado naquele navio. Mas como não houve, no meio da tempestade, a gente tem coragem de olhar para alguém e dizer: é, pastor, mas Deus sabe de todas as coisas. Se eu estou assim, é porque Deus quer. Não, querido, tem tempestade que você pegou com a sua própria mão. Deus chamou alguém e falou: não entra no barco, não pegue esta direção, não tome esta atitude, não fale o que você queria falar, não é o tempo ainda, não é a hora ainda, não é o momento ainda. Mas o que a gente faz? Não, eu prefiro ouvir um conselho que me agrade, eu prefiro ouvir alguém que fale aquilo que eu quero ouvir, do que eu ser contrariado. O que acontece, pastor? A tempestade chega. O que acontece, pastor? O sofrimento chega. Ei, Deus te traz aqui para você ouvir: tem muitas tempestades que pode ser evitada na tua vida, e será, em nome de Jesus. Recebe esta palavra dando glória a Deus, aleluia. Tem muitas tempestades que podem ser evitadas nas nossas vidas. Nem toda tempestade era um plano de Deus para você. Nem toda tempestade é prova, algumas é consequência. Porque Paulo falou: vamos não. Mas você já percebeu que a gente é difícil de ouvir conselho? E quando a gente quer pedir um conselho, a gente já quer que a pessoa fale aquilo que a gente quer ouvir. Por que a gente não gosta de pedir conselho? Porque quando a gente tem que pedir conselho, no fundo você sabe que pode ser que você escute um conselho que vá na contramão da sua vontade. Eu não vou nem falar com ninguém, porque as pessoas botam gosto ruim na minha vida. Às vezes não é gosto ruim não, às vezes é um conselho de Deus para a tua vida.
Eu não vou nem falar para alguém, porque às vezes as pessoas vão colocar olho grande. Não, não é não. É que você sabe que está em dúvida no teu coração, e você sabe que Deus vai levantar alguém para falar que nem Paulo. Não é tempo ainda de você entrar nessa embarcação. Não é tempo ainda de você passar para o outro lado. Mas a gente está cheio de vontade de entrar e conhecer alguma coisa nova. Eu tenho que navegar em novos oceanos. E o que acontece? A tempestade acaba com a vida. Em nome de Jesus, Deus vai te dar sabedoria. Glória a Deus. Salomão falou: na multidão de conselho há sucesso. Você quer ter sucesso na sua vida? Aprenda a ouvir conselho de alguém mais experiente que você. Você quer chegar longe na tua vida? Aprenda a sentar e pedir opinião de alguém mais maduro que você. O que vai acontecer, pastor? Você vai se livrar de um monte de tempestade, você vai se livrar de um monte de tribulação, e a sua navegação vai ser mais tranquila. Como é que eu faço, pastor, para não ter tanta tempestade na minha vida? Escute mais. Paulo falou: vamos não. Mas o piloto falou: vamos sim. Paulo falou: eu acho que não é bom a gente entrar nesse barco aí não. O piloto falou: quem entende de navegação sou eu, vamos. Davi falou: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Aí Deus levanta alguém para aconselhar você, e o ímpio se levanta para aconselhar também. Quem que você quer ouvir? Às vezes o ímpio. É ímpio, está lá fora, mas fala o que eu quero ouvir. É por isso que ele é ímpio, porque ele fala tudo que você quer ouvir. Ele nunca te contraria. É por isso que ele é ímpio. E por isso que aqui tem servo de Deus, tem serva de Deus, porque nem sempre o conselho vai vir na direção que eu quero, mas o resultado desse conselho vai ser uma bênção na minha vida, vai me livrar de muitos problemas, vai me livrar de muitas tempestades, e Deus quer te livrar esta noite. A palavra não volta vazia. Tem alguém aqui, e Deus está falando com você: ei, talvez não é tempo de você entrar nessa embarcação agora, talvez não é hora de você mudar de patamar agora, talvez é momento de você esperar mais um pouquinho, é momento de você orar mais um pouquinho, porque Deus vai te livrar de muita tempestade. Eu falo uma coisa aqui que eu sempre falo, e às vezes parece ser chato, mas não é não, é coisa de pastor. É melhor você usar o caminho do que o atalho. Jesus falou assim: eu sou o atalho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. A Bíblia diz em Êxodo que quando Deus tirou o povo do Egito, o povo ficou 400 anos no Egito, e na hora de Deus tirar o povo, está dizendo assim, presbítero Sandro: e Deus não levou eles pelo caminho mais perto. Quando eu li isso, eu fiquei invocado. O povo ficou 400 anos no Egito, e na hora de sair, Deus leva ele pelo caminho mais longe. Por quê? Porque Deus não trabalha com atalho. O texto diz que no atalho ia ter inimigo. Se Deus leva ele pelo caminho mais perto, ia ter inimigo lá. O povo era escravo, 400 anos, ninguém sabia lutar ainda. O povo comia resto, lavagem, coisa pouca, fracos, anêmicos. Imagina um povo pegando um atalho para chegar mais rápido, e de repente encontra inimigos no meio do caminho, eles iam morrer tudo. Aí Deus falou: não, vocês vão pelo caminho mais longe. É mais longe, mas vocês vão ganhando experiência na caminhada. Glória a Deus, dê um glória. É mais longe, mas vocês vão ganhando resistência na caminhada. É mais longe, mas vocês vão ganhando sabedoria, entendimento. Não reclame pela demora, louve a Deus pelo milagre, pelo caminho que Ele está te conduzindo. Então aprenda a ouvir alguém mais experiente que você. Paulo falou: vamos não, mas eles foram, desobedeceram. E o duro é que Paulo estava junto, ele não tinha opção, ele era um prisioneiro. No meio do caminho a tempestade vem, nós lemos aqui, e a tempestade foi tão violenta que eles começaram a ter que desarmar, a pegar toda a armação do navio e jogar no mar. Jogar tudo que tinha, começou a destruir o navio. Esta tempestade aqui foi tão forte que, se você ler o final do capítulo, você vai ver que ela destruiu o navio. Não foi uma tempestade comum, arrebentou o navio se acabou. Mas antes de o navio se acabar, tem 270 pessoas lá dentro, e Paulo está lá, olhando. Aí é interessante que, sabe, as esposas vão entender. Sabe quando a esposa dá um conselho para o marido não ouve?
Aí ele faz e quebra a cara. Aí o que a esposa faz? Eu avisei. Foi a mesma coisa com Paulo. O apóstolo Paulo está lá sofrendo junto, porque às vezes a gente está num barco que não era para a gente estar e sofre por causa dos outros. E é tudo quebrando, tudo arrebentando, e Paulo quietinho. E o povo desesperado. E aqui, esse texto aqui é muito impressionante, porque isso daqui quebra uma ideia que nós cristãos temos. Olha o que o apóstolo Paulo falou. O vento era tão forte, o versículo 20, que a ponto de nós perdermos, Lucas que escreveu Atos, é Lucas que escreveu Atos, ele está escrevendo Atos, e ele com certeza estava junto com o apóstolo Paulo aqui. Ele fala, a ponto de nós perdermos a esperança de sair vivo de lá. Paulo e Lucas falou, agora nós morre. É porque tem crente que ele quer demonstrar que ele tem tanta fé. Não, eu sou inabalável, nada me atinge. Atinge? Não, pastor, é que você não ora, porque se você orasse, não te abalava. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, agora deu ruim, acabou, nós vamos morrer, porque nós perdemos a esperança. Tem tempestade que vem na nossa vida que rouba a esperança do amanhã. Tem tempestade que vem na tua vida, irmãos, que é para testar a nossa fé no último. E às vezes, mesmo você sendo um bom cristão, um bom crente, você diz, eu não saio dessa, eu acho que é o meu fim. E para piorar, o texto diz que faziam dias que eles não viam nem estrelas e nem o sol. O que isso tem a ver? Naquela época, eles navegavam olhando o que para se direcionar? As estrelas e o sol. Eles usavam as estrelas e o sol para saber se eles estavam a sul, para saber se eles estavam no leste, no oeste. Quando a Bíblia diz que faziam dias que eles não viam estrela e nem sol, eles estavam dizendo, nós estávamos achando que íamos morrer, e outra, nós já estávamos perdidos, não sabia onde ir mais, não tinha mais direção, perdemos o controle da embarcação. Deixa eu dizer para você, vai chegar um tempo na nossa vida, por mais experiente que você seja, que a gente perde o controle das nossas vidas. Irmãos, você pode ser um bom crente, um bom esposo, uma boa esposa, mas chega um tempo na nossa vida que a tua experiência não resolve, que a minha experiência não resolve, que você olha e diz, agora acabou. Ei, recebe esta palavra, é aí que entra o Deus Todo-Poderoso. Quando sair da tua mão, quando sair do teu controle, Deus se levanta e diz, eu estou contigo. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Ali dentro tinha um centurião, ali dentro tinha um capitão, e ali dentro tinha o dono do navio. Aqueles 3 homens, com toda a bagagem que eles tinham, com toda a experiência que eles tinham, não sabiam o que fazer mais, porque não tem mais sol. Ou seja, estava escuro de dia e estava escuro à noite, lógico. Não dá para ver as estrelas. Para onde nós vai? Já fazia mais de 14 dias que eles estavam à deriva no mar, sem saber para onde ir. Vai ter dia na nossa vida que Deus vai ter que tomar o controle da tua mão, para você entender que você não está no controle, quem está no controle é Deus. Vai ter um momento na tua vida que a tua habilidade, a tua sabedoria não vai valer muita coisa. Para quê? Para você se dobrar e dizer, tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei o que será do amanhã na minha vida. Deus sabe o que será de você. Glória a Deus. Eles perderam a esperança. Não se assuste, às vezes a luta é tão grande que a gente perde a esperança. Não se sinta menos crente quando você não tiver mais fé às vezes. Não se sinta impotente ou menor do que alguém quando você dizer, pastor, eu acho que para mim deu, eu não vou suportar mais não. Porque o apóstolo dos gentios, o maior homem depois de Cristo, o apóstolo Paulo, esse apóstolo Paulo aqui escreveu 13 livros do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27, ele escreveu 13, mais da metade do Novo Testamento foi tudo Paulo que escreveu. E ele está dizendo, eu perdi a esperança de sair vivo. Tem prova na nossa vida que a gente perde a esperança. Pode ser pastor, apóstolo, bispo, evangelista, diácono, obreiro, pode ser quem for. Repito, o dia que você encontrar um pastor que nada abale ele, cai fora. O dia que você encontrar alguém que ele é tão santo que nada abala ela, cai fora. Porque teve momentos que até Jesus ficou abalado.
Não, pastor, Jesus suou sangue e falou: Pai, passa de mim este cálice. Eu não quero não, quero beber esse cálice não. Ele estava falando da sua crucificação, ele estava falando do seu sofrimento, ele estava falando do momento em que Deus ia virar as costas para ele, porque o pecado da humanidade ia cair sobre ele. Ei, se assusta não, a vida é assim mesmo. Às vezes foge do teu controle, às vezes foge da tua capacidade. Mas para a gente encerrar, o texto diz que quando tudo parecia perdido, o navio quebrando, Paulo ficou de pé e falou: ei, lembra que eu falei para a gente não vir? O povo lembra, falou: se tivesse me ouvido, teria evitado esse prejuízo. Ó, Paulo dizendo, esse prejuízo não era necessário. Repito, tem prejuízo que não é necessário. Aprenda a ser sensível à voz de Deus. Para de agir pela sua emoção e pare para ouvir a voz do Espírito Santo, que Ele é vivo e fala com você. Glória a Deus. A presença de Deus está aqui esta noite. Recebe aí esta palavra. Há um tempo de direcionamento para a tua vida. Tem um Espírito Santo dizendo para você: eu sou teu pai, eu quero te conduzir em mares revoltos, eu vou te conduzir, eu vou te ajudar. Glória a Deus. Evite prejuízos na sua vida, evite tragédias na sua vida, ouvindo mais a voz de Deus. Glória a Jesus. Mas no meio, quando tudo parecia perdido, Paulo se coloca de pé e fala: não tenham medo. Por que, Paulo? Olha o prisioneiro querendo falar de novo. Porque essa noite, olha como é que Paulo fala: um anjo do Deus a quem eu pertenço. Olha o que Paulo falou, ele não falou a quem eu sirvo primeiro. Ele falou: esta noite um anjo do Deus a quem eu pertenço. Sabe o que ele estava dizendo? A minha vida está guardada pelo Deus Todo-Poderoso. Fiquem em paz. Eu não sei como é que está a vida de vocês, mas eu pertenço a um Deus. Aleluia. Ele cuida de mim. Glória a Deus. Ele disse: esta noite um anjo do Deus a quem eu pertenço e sirvo. Porque para servir a Deus, primeiro você tem que pertencer a Ele. Ninguém serve a Deus se você não pertencer a Ele primeiro. Por que tem pessoas que têm dificuldade de servir a Deus? Porque não conseguem pertencer a Ele. Ele quer começar servindo, não dá. Primeiro você tem que se entregar para Ele. Eu sou do Senhor, o Senhor é o meu Redentor, o Senhor é o meu guia, o Senhor é o meu mestre, eu pertenço a Ti. E o texto diz que ele diz: o anjo apareceu para mim e me deu um recado. Qual foi o recado, Paulo, que o anjo falou? O recado foi este: não temas, porque é necessário que Paulo chegue em Roma, e por causa da vida de Paulo, nenhum de vocês vão morrer. Glória a Jesus. Olha que interessante, quando Paulo entrou naquele navio, pela ótica humana, ele era só um prisioneiro, mas pela ótica divina, ele era autoridade espiritual naquele navio. Repito, para você dar um glória maior: quando Paulo entrou lá dentro, pela ótica humana, ele era apenas um prisioneiro, mas pela ótica divina, ele era o ponto de contato entre os céus e a terra. Ei, aonde você pisa é diferente. Respeite a autoridade espiritual que Deus coloca sobre a tua vida. Glória a Jesus. Tinha um homem importante lá? Tinha, um centurião. Tinha outro importante? Tinha o capitão, o marinheiro. Mas com quem que Deus falou? Com Paulo. Quem que era a autoridade espiritual ali dentro? Paulo. Sabe por que tem muita gente que se dá mal na vida? Porque ele entra para a igreja, ele fala assim: ó, eu quero participar da igreja, mas eu não quero que ninguém me dê conselho nenhum e nem se intrometa na minha vida, porque da minha vida cuido eu. Você tem o direito. Tem o direito de fazer isso. Porque o marinheiro aqui sou eu que sei o que eu vou fazer. Paulo não era marinheiro, mas ele era a autoridade de Deus ali dentro. Paulo não era marinheiro, mas Deus falava com Paulo, não era com o marinheiro, não era com o centurião. Quando nós aprendemos a respeitar a autoridade espiritual, nós vamos escapar de muitas tempestades. E no meio de uma tempestade, o anjo de Deus apareceu com uma mensagem de esperança: não é o fim.
Você crê em palavra profética? Levante a sua mão só um pouquinho. Não é o teu fim, em nome de Jesus. A tempestade vai passar da tua vida, em nome de Jesus. O mar revolto vai passar da tua vida, em nome de Jesus. Foi só uma aprendizagem, vai passar. Nenhum fio de cabelo teu vai ser tocado. Não é o fim da tua história, não é o fim da tua vida. Este mal não vai destruir tua casa, não vai destruir tua família, porque Deus está contigo. Confirme esta palavra com aplausos. Glória a Deus e aleluia. No versículo 34, Paulo fala para o povo assim, só que tem um detalhe, Deus falou comigo que ninguém vai morrer. Aí depois que Paulo falou isso, tinha um soldado querendo fugir do navio, tentou escapar escondido. Paulo chegou e falou, fala para eles não escapar não, porque se eles saírem daqui eles vão morrer tudo. Fala para ficar no navio. Porque tem gente que é assim, né? Enquanto a embarcação está boa, ele está ok. A hora que a embarcação começa, ele é o primeiro a vazar. E às vezes é o primeiro a morrer. Paulo falou, fica com a gente. Porque quem estava protegido ele era Paulo, irmãos. Coisa boa você está perto de quem tem unção de Deus, de quem é chamado por Deus. Não tem coisa melhor. Coisa melhor do que você estar dentro de uma igreja onde tem homens e mulheres de Deus. 1000 cai ao lado, 10.000 à direita, mas a igreja não será atingida em nome de Jesus. Tentaram fugir, Paulo falou, não foge não, fica aqui. Aí Paulo falou assim, exorto a vocês que comam alguma coisa. Já faz dia que vocês não comem. E para vocês sobreviver, vocês têm que comer. Quem que falou que eles iam sobreviver? Deus. Não falou? Sim, mas a parte de Deus é proteger. A minha parte é me alimentar. Mesmo Deus dando uma palavra que eles iriam sobreviver, Paulo falou, come alguma coisa. Porque, irmãos, Deus não faz milagre sozinho. O que é para Deus fazer, Ele faz. O que é para você fazer, é você que vai fazer. Pastor, a tempestade chegou, vou parar de comer, vou entrar num quarto escuro e vou ficar lá. Não, meu irmão, se Deus te deu uma palavra, se levanta, se alimente, tome um banho, olhe para a tempestade e diga, por trás dessa tempestade tem um sol maravilhoso, daqui a pouquinho a tempestade vai embora, e eu vou vencer, e eu vou triunfar. Só que você tem que fazer sua parte. Jesus chega na casa de Jairo, e Jairo fala, ora pela minha filha que ela morreu. Jesus ora, sim ou não? Ressuscita, sim ou não? Ressuscita. Quando a menina ressuscita, Jesus fala, dai de comer alguma coisa para ela. Quem ressuscitou? Jesus. Mas se não der comida, morre de novo. Tem gente que Deus faz o milagre, mas Ele não alimenta. Deus ressuscitou a menina, mas falou, alimenta ela, tadinha, está com fome. Aí Deus vai no teu casamento, restaura teu casamento. Aí você não alimenta teu casamento mais, vai morrer de novo. Deus restaura a sua saúde mental, Deus restaura a sua saúde espiritual, mas você não alimenta, vai dar problema de novo. A parte de Deus é fazer o milagre, se manter vivo é comigo e com você. Você entendeu a palavra de Deus? A parte de Deus é falar, Lázaro, vem para fora. A parte de Lázaro é se cuidar, é se alimentar, é ter uma boa vida. Deus está falando com você, ergue a tua cabeça, se alimente, não dê espaço para a opressão, não dê espaço para o desânimo, se alimente, vista a sua melhor roupa e bola para frente. Deus tem coisas maiores para a tua vida. Você pode aplaudir a Jesus Cristo por esta palavra. Que Deus... Depois que Paulo manda eles se alimentar, a Bíblia diz que Paulo pega o pão. Isso que eu estou contando para vocês é no meio de uma tempestade, tá? Paulo pega o pão e o texto diz assim, presbítero, Paulo partiu o pão e tendo dado graças. Isso lembrou alguma coisa? Os irmãos já estão ligados. Eu estou falando que eles estão no navio e o navio está caindo aos pedaços já, quase morto. E Paulo pega assim... o pão, partiu e ergueu, deu graças e deu para ele se alimentar. Oh, aleluia! Dentro daquele navio, dentro daquela embarcação, em meio à tempestade, Paulo se lembrou do corpo de Cristo. Aleluia!
Oh, glória, eu sinto a graça de Deus para falar isso para você. Em meio à tempestade, lembre-se, tem um que foi moído por você na cruz do Calvário. Recebe aí esta presença que cai no nosso meio. Em meio à tempestade, Paulo pegou o pão e partiu o pão. Quando Paulo parte o pão, ele está dizendo: isto aqui representa o corpo de Cristo. O corpo dele foi moído por mim. Eu vou sair deste navio ileso. Glória a Deus, aleluia. Se lembre de Cristo nos seus piores momentos. Ele está lá com você. Glória a Deus. Pastor, 2024 eu não sei como que o meu barco não quebrou. Não quebrou porque tem um lá dentro chamado Jesus de Nazaré. Não quebrou porque você não parou de partir o pão. Não quebrou porque você não parou de lembrar nele. Lembre dele, ore a ele, fale com ele. Em meio às lutas, Deus te ajudará. Glória a Deus. Recebe esta palavra e fique com esta palavra no teu coração. Glória a Jesus. Eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Deus falou com você hoje sobre conselho. Deus falou que você pode evitar algumas tempestades na sua vida. Mas Deus falou também que até aquelas tempestades que a gente entra de teimoso, Ele é tão misericordioso que Ele nos livra. É tão misericordioso que Ele nos livra.